Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos simular a elaboração de um contrato de locação de imóvel aqui no site Contrato na Mão. Então, já estou aqui no site, vamos criar meu contrato agora. Aqui também tem algumas informações relevantes para o usuário para entender melhor as funcionalidades deste site. Então, vamos em criar meu contrato. Aqui tem as opções aluguel residencial, comercial ou por temporada, dentre outras informações como preço. Vamos simular um aluguel por temporada desta vez. Descreva o tipo do imóvel. Vamos colocar casa de alvenaria de praia. Matrícula do imóvel não é necessário, mas é importante que se coloque também. Selecione móveis. É uma casa com mobília ou sem mobília? Geralmente, em locações dessa natureza, por temporada, as casas e apartamentos são já mobiliados. Então é importante que esteja essa informação no contrato. CEP, vamos colocar o CEP do Balneário Rincão, em Santa Catarina, que é 88-836-000. Rua, vamos colocar Rua das Acácias, número 111, bairro Centro, Balneário Rincão, SC já preencheu automaticamente. Aqui são a evolução das partes das etapas da elaboração do contrato. Então, estamos aqui em imóvel e vamos avançar para ir para a próxima etapa, que são as partes. Locador, pode ser pessoa física ou jurídica. Nome completo, João da Silva, lembrando que são nomes fictícios. CPF do locador, lembrando que o locador também é o dono ou responsável pelo imóvel. Vamos gerar um CPF aqui nesse site. Pronto, tem que ser um CPF válido. O CEP, vamos colocar o mesmo CEP anteriormente colocado. Rua das Acácias, vamos colocar outro número. Bairro Centro, Balneário Rincão, já preenche automaticamente. Estado civil do locador, vamos colocar solteiro. Profissão, comerciante. Nacionalidade brasileiro, RG, você digita os números. Telefone, apenas números também. Pronto. Você tem a opção de adicionar outro locador. Digamos que o João da Silva fosse casado, poderia adicionar a esposa dele também ou um coproprietário, mas não é o nosso caso. Agora, os dados do locatário. Quem está alugando o imóvel ou famoso inquilino. Vamos colocar José de Souza. CPF. Vamos gerar um CPF fictício. Pronto. O CEP, vamos colocar o mesmo CEP. 88-836-000. Rua Nova, número 555, bairro Centro, Balneário Rincão. Estado civil, vamos colocar solteiro. Profissão, advogado. Brasileiro, nacionalidade, RG, você coloca os números. Telefone, você inclui os números. Pronto. Temos a opção também de adicionar outro locatário, mas não é o nosso caso. Avançamos para a próxima etapa. Essa etapa é muito importante, então temos que ter bastante atenção. Finalidade da locação. Prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel, outros fatos que decorrerão tão somente de determinado tempo. Vamos colocar prática de lazer, já que é uma casa de praia. Início da locação, vamos colocar 1º de dezembro de 2026. Duração, 90 dias. Aqui é importante frisar que a duração da locação geralmente se coloca em dias quando é por temporada.
término previsto 1º de março de 2027. Data de desocupação, vamos colocar também 01/03 de 2027, que é quando efetivamente o inquilino tem que desocupar. Vamos colocar aqui o horário, 10 horas da manhã. Valor total da locação. Aqui é importante frisar que não é um valor mensal, mas é o valor global dos 90 dias. Então vamos colocar R$18.000. Data do pagamento integral. Aqui o usuário poderá escolher a data, por exemplo, vamos colocar que ele vai pagar todo o valor de 18.000 no dia 01/12 de 2026, que é o dia que ele vai adentrar no imóvel. Mês de início de pagamento. Aqui essa parte você coloca dezembro, que é o mês que nós escolhemos aqui. Pagamento parcelado. Você tem a opção de fazer com que esse 18.000 não seja pago de uma vez só, mas sim de forma parcelada. Aqui você pode colocar parcela, data, percentual. Aqui está que ele vai pagar no dia 1º/12 de 2026 50% e no dia 1º/3 de 2027 mais 50%. Então ele paga metade na entrada e metade na saída. Isso é muito comum porque na saída pode ser que ele tenha alguma multa ou alguma irregularidade que ele precise indenizar o locador. Então é nessa hora que será cobrado um valor a maior. Mas no nosso caso vamos tirar essa opção. Vamos deixar que o pagamento integral será no dia 1º/12 de 26. Então o mês de início do pagamento é em dezembro. Forma de pagamento. Aqui pode ser boleto, depósito, outra forma. Vamos deixar em Pix. Selecione o Pix telefone. Chave Pix é o telefone do João da Silva. Nome do titular, João da Silva. Ok. Nesse outro campo estão as responsabilidades pelas despesas do imóvel. Aqui o usuário pode selecionar que o pagamento do IPTU fica por conta do locatário ou do locador, ou não se aplica. Como é uma locação de curta duração, apenas 90 dias, a maioria das despesas ficam a cargo do locador, do dono do imóvel. Ok, depois de conferir tudo, vamos para a parte das garantias, avançamos. Vou deixar nenhuma garantia, mas aqui o usuário pode colocar um fiador, calção, seguro fiança ou outra forma de garantia. Vamos deixar sem nenhuma garantia, só a título de exemplo. Avançar. Multa. Multa moratória 2%, ou seja, se o locatário, se o inquilino não pagar na data de 1º de dezembro de 2026, isso gera uma multa de 2%. Valor multa diária pela não desocupação do imóvel. Aqui, se o inquilino não desocupar o imóvel na data que nós incluímos na etapa anterior, ele pagará uma multa diária que vai somando pelos dias de descumprimento. Vamos colocar R$500. Ou melhor, vamos colocar R$1.000. Que é para forçá-lo a cumprir as disposições contratuais. Aqui, multa compensatória. Valor da multa, vamos colocar R$3.000. Então, em caso de descumprimento do contrato por parte do locatário, por parte do inquilino, ele pagará uma multa de R$3.000. Ou outro valor que você entender razoável. Ok, avançamos. Assinaturas. Cidade, a cidade em que será assinado este contrato. Vamos colocar Balneário Rincão. Eleição de foro. Como o Balneário Rincão não é cidade sede de comarca, vamos colocar Içara. Data de assinatura 18/03/2026.
Aqui podemos incluir testemunhas. Testemunha 1, vamos colocar Maria das Graças. CPF da Maria das Graças, vamos gerar um CPF fictício. Aqui vamos colocar Joel dos Santos. CPF fictício do Joel dos Santos. Aqui. Ok. Perfeito, essa parte está concluída também. Vamos para a prévia do contrato. Nessa etapa, o usuário poderá visualizar uma prévia de como o contrato vai ficar, antes mesmo de fazer a realização do pagamento, antes de gerar o contrato propriamente dito. Então, essa é uma parte que ele vai conferir os dados, se estão corretos, se está tudo de acordo conforme as partes concordaram. Então, aqui você primeiramente tem um quadro resumo. Contratação de locação de imóvel por temporada. Quadro resumo das condições principais da locação por temporada. Então, aqui nome do locador, os dados, locatário, imóvel locado, finalidade da locação, uso residencial de caráter temporário em razão da prática de lazer, que é a finalidade. Vigência contratual, 90 dias de 1º/12/26 a 1º/3/2027. Valor do aluguel, R$18.000, deverá ser pago por Pix. Titular, João da Silva, está aqui o número do telefone. Móveis, com mobília. Encargos e penalidades. Em caso de atraso no pagamento, multa de 2% sobre o valor em atraso. Multa rescisória, R$3.000. Garantia não existe nesse contrato. Data e local de assinatura, 18 de março de 26, Balneário Rincão. Esse quadro resumo ele integra as cláusulas do contrato. Então, nessas cláusulas estão as disposições mais minuciosas, mais pormenorizadas, mais explicadas. Lembrando que esse contrato aqui foi elaborado por profissionais, por advogados da área imobiliária e da área de locações. Então, ele tem muita segurança jurídica e ele respeita também a lei de locações. Então, você conferindo esta prévia, caso esteja tudo certo, você pode avançar aqui nesse botão. Aqui você vai colocar o seu e-mail, teste@gmail.com, e vai clicar em gerar QR Code de pagamento. Atenção, o pagamento é válido apenas para o contrato atual. Qualquer alteração vai gerar um novo pagamento. Deseja continuar? Então você precisa ter muita atenção na prévia do contrato, porque depois que você efetuar o pagamento, não há mais chance de mudança. Você vai ter que emitir um novo contrato e fazer um novo pagamento. Então, caso esteja tudo ok, você confirma. Aqui está o QR Code para pagamento. Então, você abra o seu aplicativo do banco e faça o pagamento pelo QR Code ou mediante o código Pix que você pode copiar aqui. Realizando o pagamento, esse botão ele fica habilitado, ele fica liberado para você fazer o download do contrato em PDF. Aí você imprime, as partes assinam e a relação jurídica está estabelecida, está contratada. É isso aí então, galera. Bons negócios e até a próxima.